Olá, sou Rafael Nascimento e neste vídeo eu resolvi te mostrar o processo criativo de uma cadeira de madeira. Caso você tenha visto lá no blog e também aqui no canal, eu recentemente publiquei um vídeo mostrando o processo criativo de uma mesa de madeira. Então, como eu desenvolvi esta mesa de madeira e ficou faltando os elementos complementares que poderiam ser utilizados em conjunto com a mesa, eu decidi desenvolver hoje este elemento complementar, neste caso, a cadeira de madeira. Então, se você está curioso para saber como foi ou como será o processo criativo da cadeira de madeira, eu recomendo que continue vendo este vídeo. Além disso, este vídeo será completamente comentado, então será um vídeo um pouquinho diferente dos vídeos produzidos anteriormente. A minha intenção aqui é mostrar o passo a passo real de como eu utilizo o SketchUp, propriamente dito, que é uma das principais ferramentas que eu utilizo para desenvolver os projetos. E você poderá ver especificamente as ferramentas que irei utilizar e vou explicar detalhadamente por que estou utilizando cada uma delas e qual o objetivo, certo? E caso haja alguma dúvida sobre os procedimentos utilizados neste estudo da forma, eu recomendo que você deixe sua pergunta nos comentários, porque eu poderei ler e em algum vídeo mais para frente eu possa fazer uma leitura deles e responder em um vídeo, tudo bem? Então vamos ao que interessa, ao objetivo real deste vídeo, que é desenvolver o estudo da forma. Então eu já estou aqui com o SketchUp aberto e eu vou começar a desenvolver a cadeira. A cadeira, basicamente, ela possui medidas básicas. As medidas que são básicas que eu quero dizer são medidas medidas que são padrão. Claro, há algumas mudanças, mas normalmente a mudança, a diferenciação de uma cadeira para a outra é bastante pequena. Portanto, eu vou criar aqui uma cadeira com as medidas padrão a partir de outras cadeiras que eu fiz a verificação das medidas e também fui verificar em normas técnicas ou em projetos especificamente referente a designs de móveis. Tudo bem? Então, a princípio, eu vou colocar aqui a câmera para que você possa visualizar com mais facilidade o processo criativo da cadeira. Então, primeiro eu vou utilizar a ferramenta do retângulo. Caso você não saiba, você tanto pode clicar aqui na ferramenta retângulo, como você pode apertar a letra R no teclado. Então, eu vou apertar aqui a letra R e vou clicar e vou arrastar para gerar o retângulo. Para que eu possa gerar o retângulo com a medida exata, que no caso seria de 50 por 50, eu vou digitar vírgula 5 e depois eu vou colocar ponto e vírgula e vou colocar vírgula 5 e apertar Enter. Então aqui eu tenho um retângulo de 50 por 50, certo? Seria 50 centímetros, certo? Esse daqui seria o espaço mínimo ou o espaço que normalmente é dimensionado em uma cadeira 50 por 50.
esse retângulo aqui eu vou tomar como base o espaço do retângulo para desenvolver toda a cadeira. Normalmente, eu utilizo nos meus estudos da forma uma volumetria. No caso, eu utilizo puxa-empurre, que é essa ferramenta aqui, ó. Tá vendo aqui? Puxar, ou melhor, empurrar e puxar, que é puxa-empurre, que a gente chama. E para acioná-la, basta eu apertar o P, como está aqui. Só que nesse caso aqui, eu não vou gerar a volumetria, eu já vou fazer a forma, vou desenvolver cada peça da cadeira. No entanto, eu poderia fazer a volumetria e depois retirar o excesso para poder esculpir a cadeira que eu gostaria de desenvolver. Mas nesse exemplo eu não vou fazer isso, tudo bem? O que é que eu vou fazer para fazer a cadeira do modo que eu estou almejando? Eu vou selecionar completamente essa figura e vou criar um grupo. Caso você não saiba, basta selecionar e depois apertar no botão Enter. Perdão. Basta selecionar a figura, apertar com o botão direito do mouse em cima da figura que você está querendo criar o grupo e vir aqui na opção Criar Grupo para poder gerar a seleção e criar um grupo desta imagem, certo? Desta forma, você poderá criar imagens, no caso, criar figuras ou volumetrias mais leves em relação às formas que você pode desenvolver no SketchUp. Além disso, você desenvolvendo um grupo, se você desenvolver uma outra figura, essa figura ela estará isolada da outra. Se você desenvolvesse ou vier a desenvolver duas figuras que não esteja realmente com a propriedade de grupo ou, por exemplo, de componente, quando você junta duas figuras, elas estarão literalmente coladas, então você não conseguirá desvincular uma da outra. Nesse caso aqui, ó, eu não vou conseguir desvincular mais, tá vendo? O que acontece? Já aqui eu vou conseguir desvincular ou uma ou outra, porque está separada, né? A propriedade dela, elas são diferentes. Uma está dentro do grupo e a outra está como uma figura comum, certo? Então, sempre que você venha desenvolver uma volumetria, uma figura dentro do SketchUp, eu recomendo que você crie sempre um grupo ou um componente. Caso você não saiba a diferença entre grupo e componente, primeiro, como você viu aqui, a primeira característica é que ela é diferente da figura normal, certo? Figura que você desenvolve no próprio SketchUp. Então, essa figura aqui é totalmente diferente dessa daqui com o grupo, certo? É totalmente diferente. Olha, até a seleção dela é diferente. Aqui você consegue selecionar a imagem, mas ela não cria uma estrutura em volta, que é uma propriedade específica ou uma simbologia ou uma estrutura simbólica que representa o grupo, como você pode ver aqui. Além disso, no SketchUp, a figura comum, você consegue modificar a figura comum sem grande trabalho. Por exemplo, aqui eu criei aqui esse V e posso apagar parte do círculo, né?
sem grandes problemas, sem grandes dificuldades. No entanto, aqui, na figura que foi criada no grupo, né? Foi criada como grupo, eu não consigo especificamente, eu posso criar o triângulo, mas esse triângulo ele está fora do grupo. Então, se eu for tentar apagar esse espaço aqui, como eu fiz aqui na figura anterior, eu não vou conseguir. Então, o ideal, quando se trata de grupo, é que você clique 2 vezes em cima da figura que você criou o grupo e dentro desta seleção que você, ou dentro, no caso da sua figura, ou melhor, dentro do grupo que você criou, você conseguirá agora criar o V, deixa eu fazer o V aqui, e agora você conseguirá apagar, certo? Essa é uma diferença interessante, bastante importante entre a figura comum e a figura dentro de um grupo. Só que tem outro porém. Sim. Lembra que eu falei que há uma diferença, é importante entender a diferença entre o grupo e a figura de um componente? Então, eu vou fazer aqui outro círculo. Então, você irá observar aqui que isso aqui é o círculo comum, que eu fiz um V. Há aqui um outro círculo que está dentro de um grupo, na categoria grupo. E esse círculo aqui eu vou criar uma componente. Então, da mesma forma que você cria o grupo, você poderá criar a componente. Então, basta você selecionar a figura que você deseja criar a componente. Aí você clica com o botão direito em cima da figura selecionada e vem aqui, ó, criar componente. A partir do momento que eu criar o componente ou a componente, eu vou te mostrar especificamente quais são as propriedades dela e qual a vantagem, no caso, quais são as diferenças entre a componente e o grupo e por que da diferença delas e por que em alguns casos é bastante importante você utilizar as componentes, certo? São várias perguntas sobre o item, né, a função componente, mas eu vou explicar aqui rapidinho antes de começar a desenvolver o estudo da forma da cadeira, porque essa função aqui será bastante importante para a elaboração da cadeira que será desenvolvida neste vídeo, certo? Então, eu vou clicar agora, neste momento, agora em criar componente, você verá o que irá acontecer. Então, diferente da função criar grupo, que logo de imediato quando você aperta em criar grupo, ele cria e não habilita nenhuma janela para você adicionar nenhuma informação, né? Aqui na criação de componente surge essa janelinha que você poderá inserir várias informações. Aqui, a princípio, eu não vou me ater aos detalhes em relação às propriedades aqui da criação de grupo, ou melhor, da criação de componente. Eu só vou especificamente explicar que é importante você definir um nome para a componente que você irá desenvolver, porque o nome que você vier a definir nesse espaço aqui, onde está selecionado em azul, será o nome que você irá buscar para que você possa fazer algumas modificações ou implementar algumas funções à componente. Então, se você quiser, no caso, você pode manter esse nome original aqui, que é componente número 1, mas você pode colocar o nome que você quiser como referência para que você possa facilmente achar
a componente que você criou, tudo bem? Para exemplo, eu não vou modificar o nome, eu vou manter esse nome original e vou clicar aqui no botãozinho aqui criar, certo? Vamos ver o que acontece. Então, da mesma forma que a figura que eu criei anteriormente, que era em relação ao grupo, cria essa estrutura em azul, delimitando a figura que eu desenvolvi, a componente também gera essa marcação, ou melhor, essa limitação da figura que eu desenvolvi, certo? As marcaçõezinhas aqui em vermelho, esses xizinho, essas cruzinhas, para poder girar a figura, certo? Para que você possa utilizar a ferramenta rotação. E então, nas duas funções, tanto no grupo quanto na componente, você terá as mesmas características. No entanto, quando eu faço a cópia, eu vou fazer a cópia das duas figurinhas, tanto da que foi feita o grupo, quanto a que foi feita a componente, para que você possa ver a diferença entre elas. Vou fazer uma cópia aqui das figuras. Caso você não saiba, para criar uma cópia, basta selecionar as figuras que você quer desenvolver a volumetria. No caso, eu selecionei uma. Caso eu queira selecionar outra, basta apertar e segurar o Shift e apertar na letra M, depois solta, né? Você solta o Shift, aperta o M, ou vem aqui em mover. Então eu vou apertar em M e depois eu clico em qualquer lugar em relação às imagens, qualquer lugar do espaço que eu queira, em qualquer lugar, literalmente em qualquer lugar, eu posso clicar em qualquer lugar. Só que antes de clicar, eu vou apertar o Ctrl. Observe o mouse, tá vendo o mouse, eu mexendo o mouse? Olha aqui, ele só tem 4 tracinhos, que é indicando direcionamento, que eu posso arrastar quando eu for mover as peças. Então, eu posso mover para cima, para baixo e para as laterais. Tudo bem? Então, eu vou clicar no caso, eu clicando em Ctrl, você observa que surge um sinalzinho de mais no cantinho da ferramenta lá do símbolo do mouse, certo? Esse símbolo aqui quer dizer que eu posso fazer a cópia eu posso clicar e arrastar e dessa forma eu criarei uma cópia. Se não tiver esse mais, não haverá a criação de uma cópia. Observe o que acontece sem o mais. Então, está sem uma cópia. A figura só está sendo deslocada. No entanto, se eu clicar, ou melhor, se eu apertar no Ctrl, neste exato momento, observe o que ocorre. Então, criou uma cópia e então eu posso clicar em outro lugar e aí terão duas cópias, certo? Agora mais precisamente, eu vou te mostrar a diferença entre o grupo, certo? As propriedades do grupo e as propriedades da componente. Lembra que para que eu possa editar a figura que está dentro do grupo, eu preciso clicar 2 vezes? Essa mesma característica também se aplica à componente. Eu vou editar novamente a figura que eu criei no grupo para que você possa ver o que acontece nessa segunda figura. Lembra-se que eu fiz uma cópia, né? Fiz dessa daqui e dessa daqui, certo? Só que essa daqui é um grupo e essa daqui é uma componente. Eu vou editar a que está no grupo. Vou fazer aqui um retângulo. E vou apagar
o centro. Então, observe aqui que a figura inicial que eu fiz, ela tem essa figura desse retângulo vazado. Só que nesse daqui não surgiu nada, não apareceu nada. Já na componente, se eu decidir editar, olha o que ocorre. Eu vou clicar duas vezes na componente. Então, habilitou aqui a possibilidade de que eu possa editar. E eu vou desenvolver um retângulo semelhante ao que eu fiz na figura anterior. Olha, antes de fazer alguma coisa, eu vou posicionar aqui melhor a figura para que você possa ver o que ocorre com esse círculo aqui que eu fiz a cópia, certo? Vou fazer aqui um retângulo aqui, ó. Surgiu ele aqui. Quer dizer que na componente, qualquer coisa que eu fizer na figura original irá ocorrer nas demais. Então, aqui, a componente normalmente é utilizada quando você quer desenvolver vários elementos iguais dentro de um projeto. Então, se você quer separar os elementos e também torne o projeto que você está desenvolvendo mais leve, eu recomendo que você sempre desenvolva os grupos. No entanto, se você quiser desenvolver vários elementos iguais, mas que você tenha somente o trabalho de fazer uma única vez, você deve utilizar a componente, certo? Entendido qual é a diferença entre o grupo, o componente e, é claro, as figuras que são desenvolvidas normalmente no SketchUp, eu irei começar a desenvolver a cadeira que eu falei inicialmente neste vídeo, certo? Então, eu vou voltar lá no retângulo que eu comecei a desenvolver no vídeo. Lembrando que esse retângulo que eu desenvolvi aqui, ele já está dentro de um grupo. Então, para que eu possa editá-lo, eu tenho que clicar duas vezes. Só que aqui eu não vou editar, eu não vou criar nada dentro do retângulo, eu vou desenhar em cima do retângulo, porque esse espaço aqui está como se fosse, vamos dizer, o alicerce ou o gabarito da construção de uma casa. Então eu fiz esse retângulo aqui para que eu possa saber o limite da cadeira. Não pode ser mais do que isso aqui, tem que ser sempre nesse espaço aqui, certo? Pode haver algumas partes da cadeira que ultrapasse esse limite, mas será alguns pequenos detalhes, tudo bem? Mas grande parte da estrutura da cadeira ficará dentro deste espaço. Então, agora eu vou desenvolver os pés da cadeira, certo? Para isso, eu vou novamente posicionar aqui a câmera para que você possa visualizar direito as dimensões e as figuras que eu venha a desenvolver aqui da cadeira. E observe aqui também as medidas que eu irei colocar, que é com relação às figuras e as dimensões que serão desenvolvidas com relação às peças da cadeira, certo? Então eu posso clicar aqui, lembrando, eu posso clicar aqui em retângulo, como também eu posso clicar na letra R. Eu normalmente utilizo muito o teclado para desenvolver os projetos aqui no SketchUp. Portanto, nesse primeiro vídeo eu vou te explicando quais são as letras, quais são os comandos, o que é que eu vou utilizar, mas no decorrer dos vídeos que eu venha desenvolver aqui no canal, eu poderei parar de explicar, porque você começará a compreender cada ferramenta, cada função e o que eu estou desenvolvendo.
O meu foco é em relação a esses tipos de estudo da forma, é explicar o que eu estou desenvolvendo e explicar por que especificamente, quais as ferramentas, mas não ir se aprofundar tanto nos detalhes de cada ferramenta. Neste vídeo eu decidi explicar qual a diferença entre a figura comum, a figura dentro de um grupo e a figura de um componente em relação ao SketchUp, porque será importante para a construção da cadeira e também porque eu nunca expliquei isso aqui no canal. Mas, a partir deste vídeo, eu não precisarei mais explicar. Você, a partir deste vídeo, saberá desta função e então eu não preciso mais explicar. Tudo bem? Então, será mais rápido o processo criativo dos objetos que serão desenvolvidos aqui no SketchUp daqui para frente. Então vamos lá, vou desenvolver aqui os pés da cadeira. Então aqui eu vou clicar e arrastar e vou dimensionar. Aqui eu vou colocar 0,6. Melhor, não é 0,6, é 0,06, ponto e vírgula, 0,03. Enter. Então, essa daqui é a dimensão de um dos pés da cadeira. Então, ele vai ter 6 centímetros de comprimento por 3 de largura, certo? Esse pezinho aqui, eu vou criar uma componente. Eu vou fazer uma componente. Então, componente 2. Lembra que a outra que eu fiz era a componente 1? Então, essa daqui vai ser a componente 2. Vou fazer um outro retângulo aqui atrás. Vírgula 0,6, as mesmas dimensões do pé da frente, ponto e vírgula, 0,03. Possivelmente você está se perguntando, Rafael, mas se são as mesmas dimensões, por que você está fazendo duas vezes essa figura? Porque aqui será um tipo de pé e aqui será outro pé, outra dimensão. Portanto, eu preciso fazer eles diferentes, certo? Então, eu vou clicar aqui, novamente, selecionar todo ele e vou criar uma outra componente. Então, aqui tem componente número 3. Agora, feito as duas componentes, vou clicar em uma, apertar Shift, selecionar a outra e vou arrastar apertando o Ctrl. No caso, eu vou apertar uma vez no Ctrl e vai fazer uma cópia e eu vou colocar ela do outro lado. Então, eu já fiz a projeção dos 4 pés da cadeira, só que ainda não foram feitas a volumetria. Então, eu vou aqui na primeira figurinha, ou poderia ser feito nessa daqui, porque essa e essa são iguais, como essa e essa são iguais. Então, eu posso abrir essa, como abrir essa que as propriedades são iguais e irá funcionar da mesma forma. Então, nessa primeira aqui, eu vou selecionar, né? Eu habilitei, antes de explicar, para continuar a explicação, eu selecionei, só que aqui eu cliquei 2 vezes para habilitar a possibilidade de editar e vou apertar em P para poder aplicar a função puxa e empurre, para poder gerar a volumetria. Então, aqui, segurando o botão esquerdo do mouse, eu clico lá na figurinha e puxo, seja para cima quanto para baixo, vai gerar a volumetria. Enquanto eu estiver segurando o mouse, a função puxa e empurre vai estar ativa. Se eu soltar, ela vai ficar fixa a volumetria que eu naquela altura que eu
soltei o mouse, né, o botão esquerdo do mouse. Mas como eu quero uma medida exata, eu vou dimensionar segurando o botão esquerdo do mouse, eu vou no teclado e aperto vírgula 4, que seria 40 centímetros, e vou apertar Enter. Aconteceu uma falha. Deixa eu voltar, que eu corri uma falhinha aqui. Corri uma falha, perdão. Caramba. Erros acontecem, vamos ver aqui. Vou fazer novamente, para não ter nenhum problema. Novamente, vírgula 06, ponto e vírgula 03. Vou pegar essa, criar um grupo, ou melhor, criar uma componente, 4. Deixa eu ver aqui se está dentro. Tá. Então eu vou novamente pegar as duas e fazer uma cópia. Vamos ver se a falha continua. Se ocorrer, eu vou tentar fechar e reiniciar. Então vou novamente, vou clicar aqui para selecionar, vou pegar a ferramenta puxa e empurra e vou colocar vírgula 4 e Enter. Então aqui agora funcionou. Então como você viu, como essa figurinha aqui, essa volumetria estava em componente com essa, então a função ou as ações que eu fiz nessa figura, nessa volumetria, ocorreu também nessa volumetria aqui, certo? Então agora eu só preciso apertar a tecla de pausa para sair, ou no caso, apertar na tecla de pausa para tirar a figurinha, a função que eu estava antes, que era essa daqui, né, de girar. Aperto a tecla de espaço, então volta a setinha e eu clico aqui fora, então tira a seleção da função componente. Agora que eu fiz os dois pés, né, da cadeira, eu vou fazer os outros dois de trás. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu vou fazer nessa figura aqui. Vou clicar, eu vou vir para cá. Como aqui eu vou marcar 40, a princípio esse pé aqui vai ficar 40, mas essa dimensão ela não vai ficar fixa, ela vai ser alterada depois, tudo bem? Mas a princípio eu vou deixar os 40. Há duas possibilidades de você colocar o 40, você pode colocar da mesma forma que foi feito anteriormente, vírgula 4, como eu posso puxar uma linha invisível aqui e vai fazer essa marcação. Agora é só soltar e aqui vai estar os 40 centímetros. Caso você tenha dúvida da dimensão que você desenvolveu, basta você apertar na letra T do teu teclado, ou você pode clicar aqui, ó, onde tem fita métrica, e você terá a possibilidade de fazer a verificação da medida. Então, vou fazer a verificação aqui, como você pode ver, tem 40 centímetros, certo? Então, vou apertar agora aqui fora para tirar a seleção. Aqui já está pronto a base da cadeira. Essa cadeira poderia ficar um pouquinho mais alta? Claro que poderia ficar mais alta. Mas eu decidi que ela vai ficar com a base, né, do pé de 40 centímetros. Algumas cadeiras, a base dela, claro, juntamente com o assento vai para 45, 47, mas vai depender muito do projeto que você está desenvolvendo. Essa cadeira aqui ela vai ficar um pouquinho, ela não vai ficar baixa, ela vai ficar numa altura adequada, certo? Então vamos lá. Agora, lembrando que essas aqui são os pés e cada uma está dentro do grupo. No caso, cada uma está dentro de uma componente com uma característica bastante semelhante ao grupo. Então, se eu desenvolver aqui uma figura em cima para criar o tampo da cadeira ou o assento da cadeira, a figura que eu vier a desenvolver aqui, ela não vai estar vinculada com as figuras abaixo. Então, eu poderei modificar ela sem
sem ter a alteração das figuras desenvolvidas anteriormente, certo? Para eu poder desenvolver, eu vou clicar aqui nesse ponto e vou arrastar até esse ponto aqui. Então, como você pode ver aqui, eu criei a superfície, né? Uma figurinha aqui do quadrado, que é semelhante aqui do de baixo. Eu poderia ter clicado e arrastado o de baixo, fazendo uma cópia, mas eu não quis. Nesse momento, eu decidi fazer esse retângulo sem puxar o retângulo de baixo, certo? Agora eu vou clicar na função P, né, na tecla P, para poder criar o tampo de madeira, né, o assento de madeira. A dimensão será de 0,3. Ih, caramba, deu uma falhinha aqui novamente. Perdão. Eu vou abrir aqui. Cadê? Será que eu não salvei? Perdão. Vamos lá. Dá nisso. Criando muita coisa, dá nisso. Não consegui voltar a cadeira. Deixa eu ver se eu consigo voltar ela aqui com a função salvamento automático. Vamos ver se vai trazer a cadeira de volta. Para que eu possa continuar, né? Porque assim não dá certo. Vamos ver. Então, trouxe ela até o momento que eu estava desenvolvendo. Vamos lá. Continuando, retomando na verdade o que ocorreu, eu vou clicar na função P, né, para que a função puxe e empurre, e vou puxar e vou determinar 0,3, que é a dimensão do tampo da cadeira, certo? Só que tem um porém. A princípio tá ok, né? Eu já fiz os pés da cadeira e eu fiz o assento da cadeira. Lembra que eu falei que aqui haverá uma pequena alteração, porque esse pé aqui, esses dois pés aqui, será diferente desses dois pés, porque essa madeira aqui, ela sobe aqui e pega o encosto da cadeira. Então, essas duas aqui são iguais e essa é uma única madeira e sobe. Então, eu vou delimitar aqui em cima, nessa figura, o retângulo de 0,6 ponto vírgula 0,3. Eu tenho um retângulo e eu vou fazer a cópia lá para o outro lado. Tá vendo que fez a vinculação? É diferente. Eu vou puxar até lá do outro lado, apertando o Ctrl, e eu vou apertar novamente no puxa e empurre e vou eliminar esse espaço aqui, que é o espaço da cadeira. Ou melhor, o espaço dos pés da cadeira. Então, feito isso, eu posso selecionar o pé e subir agora até onde eu quero. Eu subi aqui para ficar na mesma altura que o tampo da cadeira. E agora eu vou subir 0,5. No total, eu terei o seguinte. Terei daqui para cá, teria 93 centímetros. Então, aqui é a altura ideal para uma cadeira, para que eu possa desenvolver os outros elementos para estruturar a cadeira, certo? Então, até agora está estruturada a cadeira perfeitamente, ou no caso, de forma adequada, ok?
Essa primeira cadeira que eu estou desenvolvendo aqui, ela será reta, tanto as pernas quanto o encosto. Só que quando há a personalização da cadeira, quando há a construção de uma cadeira diferenciada, normalmente o encosto dessa cadeira ela é levemente, ela tem uma leve curvatura. Algumas são arredondadas, outras são retangulares, literalmente uma linha na diagonal, mas essa daqui que eu estou desenvolvendo será totalmente reta. Vou apertar Enter aqui antes que dê pepino novamente e vou continuar a explicação, certo? Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou desenvolver o encosto da cadeira. O encosto da cadeira, eu vou delimitar aqui, fazer uma marcação. Eu não vou habilitar o encosto, né? Essa parte daqui, essa peça, porque o encosto será uma peça à parte. Será como se fosse uma peça de encaixe entre essas duas peças. Então eu vou vir aqui e vou marcar aqui o centro. Vou marcar para trás 0,2 e vou subir e vou fechar. Então aqui tem uma figurinha e eu vou novamente um retângulo, né? E eu vou fazer o uso do puxa-empurra para criar o encosto. Só que essa peça aqui eu vou descer. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Eu vou descer 3 centímetros, 0,3. 3 centímetros. Então aqui eu vou puxar, usar o puxa-empurre e vou criar o encosto. O encosto aqui ele está com 13 centímetros. Eu quero que esse encosto tenha 20 centímetros. Então eu vou puxar aqui, puxa-empurre para 0,7 para dar um encosto de 20 centímetros. Então se você observar aqui, nós temos um encosto de 20 centímetros aqui, um espaço da folha de madeira de 2 centímetros, ela está recuada aqui e aqui está o encosto. Da mesma forma que eu fiz as outras figuras, eu vou criar tanto o grupo para o encosto. Aqui no caso eu vou criar um grupo, porque eu não vou precisar especificamente criar várias peças semelhantes no encosto, eu vou criar somente essa. Então eu vou criar um grupo. E essa daqui também eu não vou precisar criar várias peças, eu vou precisar somente criar essa. Então eu vou criar um outro grupo. Caso eu tivesse a ideia de desenvolver vários encostos, vários bancos, né, vários assentos de cadeira, eu poderia desenvolver a componente, né, aplicar a volumetria, a função de componente para poder fazer a mudança no design, né, daquele assento do encosto em várias cadeiras, ao mesmo tempo que eu esteja desenvolvendo a modificação em uma única cadeira, certo? Então vamos lá. Aqui, basicamente, a cadeira está pronta. Só que a cadeira dessa forma, ela não tem uma estabilidade. Então, o ideal é que eu faça aqui embaixo umas peças de madeira que venha a criar um travamento das pernas para que a cadeira se torne mais rígida e tenha maior segurança para que o usuário use este tipo de cadeira. Então eu vou aqui embaixo e vou fazer a mesma estrutura que eu fiz aqui em cima, eu vou fazer aqui embaixo, só que com as dimensões, é claro, diferentes. Algumas delas, pelo menos. Eu vou vir aqui, vou colocar aqui 0,6
dou um Enter. Então já criei aqui, vou contar para trás, vou colocar 0,2, vou dar um Enter. Opa, perdão. Fiz errado, não, fiz certo. Eu vou colocar aqui para trás, no verdinho, 0,2 e para cima o 0,6, mas não precisa especificamente clicar no 0,6, só preciso clicar aqui no limite e fechar, e eu vou ter a figura do retângulo que eu quero desenvolver. Então, só que essa figura eu criei ela para trás, só que eu quero que ela fique mais para frente. Então eu vou colocar ela aqui, vou deslocar ela aqui para frente e vou usar a função push empurre para poder gerar a volumetria daqui até esse limite aqui. Então agora, como você pode ver, eu criei um travamento entre essa peça e essa peça, certo? Vou criar nesse caso aqui, eu posso tanto criar um grupo como criar uma componente. Caso eu venha, no caso, para que eu não tenha problemas futuros, eu vou criar uma componente porque eu posso futuramente criar uma modificação nessa peça em relação a esse mesmo modelo, e essa peça já tem a função componente, então já vai facilitar o meu trabalho, certo? Então eu vou clicar aqui em cima da figura selecionada, se você observar aqui atrás também está selecionada. Caso você tenha dúvida para selecionar a figura inteira, no caso a volumetria inteira, basta você clicar 2 vezes em cima da figura que você quer e ela vai selecionar toda a figura. Então, 1, 2, na verdade são 3 vezes, ó. Vou clicar 1, 2, ela seleciona a superfície. Se eu clicar 1, 2, 3, rápido, né? Seleciona todas elas. Então eu vou aqui, ó, 1, 2, 3. Selecionou tudo. Então aqui eu vou criar uma componente. Aqui é a componente 5. Criou a componente. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou jogar essa mesma estrutura, né? Essa mesma forma lá para trás. Eu vou colocar aqui nesse elemento aqui atrás. Aperto o Ctrl, né? Lembrando. Então, é o mesmo espaço. Deixa eu ver se realmente está o mesmo espaço de lá da frente. Aqui, 1 centímetro. Deixa eu ver se é o mesmo. Então, 1 centímetro. Então, do mesmo jeito que está aqui, o mesmo deslocamento, né? O mesmo espaço do travamento tem aqui na frente. Do mesmo jeito eu vou fazer aqui na lateral. Então, eu vou vir aqui e vou criar o retângulo. 0,6, Enter. 0,2, Enter. Opa, perdão. 0,02. O que está acontecendo? Perdão. Aqui, para eu fazer, ela está passando. Então, tem que ser... Essa peça aqui tem 3 centímetros. Então, tem que ser... Ela vai ter 3 centímetros daqui. Vamos colocar assim aqui, no meio. Como você vai observar, ó, vai ter 2 centímetros. Então, vai ser daqui para trás. Então, eu vou colocar aqui 0,6 e vou aqui até o limite e vou fazer o contorno, porque aqui eu já gero a figurinha fechada, certo? Então, da mesma forma que a anterior, eu vou fazer o push empurre, só que nesse caso aqui, eu vou fazer a componente agora e depois eu vou fazer o push empurre depois. Então, eu vou fazer aqui a criação da componente, nesse exato momento, componente 6, e vou puxar
fazer uma cópia daqui para o outro lado, para já facilitar meu trabalho. O ideal, nesse caso, eu puxei embaixo, mas o ideal era puxar aqui em cima. Opa, vou selecionar e puxar por esse ponto aqui, porque vai ser semelhante a esse aqui. Puxando aqui por baixo, pode haver alguma falha e a volumetria fique dentro da volumetria de cima. Então, eu vou clicar aqui nesse ponto, vou apertar o Ctrl e vou colocar nesse ponto aqui do outro lado. Então, agora eu tenho essa componente e essa componente. Então, clicando nessa daqui, perdão, eu vou organizar aqui, deixar mais fácil para que você veja a mudança, né, que vai ocorrer. Vou apertar aqui em salvar para não ter nenhuma falha novamente. E vou clicar lá na componente que eu acabei de criar, apertar no P para o puxa e empurre e vou puxar até o local que eu quero. Então aqui ocorreu da mesma forma, aperto a tecla do espaço do teclado e agora eu vou clicar agora aqui fora para tirar a seleção. Então aqui eu desenvolvi a cadeira de madeira, ou pelo menos a volumetria de uma cadeira com uma volumetria simples. Eu tinha feito a outra componente aqui, mas eu imagino que ela tenha saído. Então eu vou colocar ela aqui novamente. Calma lá, o que está acontecendo? Vou pegar ela aqui, apertar colocar aqui a 1 centímetro. Vamos ver se ficou certo. Certo, eu tinha feito outra vez, mas não prestei atenção. Pode ter ocorrido alguma... Apertei no Ctrl Z provavelmente, ou não salvou. Então, agora, como você pode ver, a cadeira está pronta. A volumetria é simples? Sim, é bastante simples essa volumetria. Mas é uma cadeira básica com as dimensões tradicionais, as dimensões básicas para a criação de uma cadeira de madeira. Agora, para finalizar o processo, né, criativo desta cadeira, eu vou escolher o material. No caso, como eu já tinha dito anteriormente, vai ser uma cadeira de madeira, portanto, eu vou clicar aqui em madeiras e vou selecionar uma dessas texturas para poder, ou no caso um desses materiais, para poder aplicar na cadeira. Outra característica que eu me lembrei agora neste exato momento com relação à criação das componentes e dos grupos, que é diferente das figuras comuns. Quando você desenvolve uma volumetria em grupo ou em componente, quando você determina pintar uma superfície, ela pinta totalmente o elemento que você construiu. No entanto, quando você cria uma figura comum, eu vou até mostrar aqui, quando você cria uma figura comum, como essa daqui, e você clica aqui em uma das funções, no caso um dos materiais para preencher, eu vou clicar na madeira que eu quero para a cadeira. Se eu clicar aqui, vai ficar somente essa superfície, as demais elas não serão pintadas, observe. Então, pintou somente essa superfície. No entanto, se eu criar um grupo desse mesmo elemento e pintar, fazer a mesma pintura apertando B ou apertando aqui, nesse balde de tinta que é pintura, e clicar agora em cima dessa volumetria que está com a propriedade de grupo, ou poderia ser a propriedade de componente, você observa que ela vai pintar totalmente. Tá vendo? Agora aqui você percebe que ela está pintada totalmente.
algo que na volumetria sem o grupo e sem a componente, essa característica não será aplicada, certo? Então agora eu vou eliminar esse retângulo aqui, que eu utilizei como base para desenvolver a cadeira. Eu vou eliminar, porque não preciso mais dele. E agora eu vou selecionar todos os elementos da cadeira e eu vou criar um grupo. Dessa forma, todas essas peças, no caso, cada peça separada, ela gera um peso para o SketchUp. Agora, com a criação de um grupo, no caso, fazendo uma junção de todas as peças em um só grupo, não mais uma componente, e sim um grupo. Então, eu agrupei todas as peças em um único local ou em um único bloco. Esse elemento ele fica mais leve, fica mais fácil de fazer cópias e aplicar dentro do seu projeto. E também fica mais fácil de você trabalhar. Então eu vou clicar aqui, já está aqui selecionado o tipo de material, que eu já tinha aplicado na volumetria anterior. Eu vou apertar em B, na letra B. Vai aparecer a figurinha do balde, tá vendo? E eu posso clicar em cima em qualquer lugar e toda a volumetria da cadeira será pintada. Se ocorrer algo diferente, foi uma falha, uma pequena falha do SketchUp. Vamos lá. Então, como você observou agora, tudo foi preenchido pelo material madeira, certo? Então, é isso, pessoal. Esse estudo da forma, desta vez foi simples, como os demais estudos da forma que eu realizei aqui no canal, mas o estudo da forma realizado desta vez foi um estudo da forma comentado. Se eu vou fazer uma pequena alteração nessa cadeira, antes de eu concluir, tá? Lembrando agora, antes de eu concluir. Se você observar aqui, a madeirinha da cadeira ela está reta com a madeira dos pés da cadeira, mesmo limite, tá vendo? Para tornar ainda um pouquinho maior a superfície para que o usuário possa se sentar, eu vou aumentar um pouquinho esse espaço. Eu deveria ter feito isso antes, mas eu lembrei agora. Vou fazer como eu fiz das outras vezes, mesmo que você crie o grupo, eu posso clicar aqui, então vai habilitar o grupo inteiro, mas se eu quiser editar um determinado elemento, como eles aqui estão, cada um com uma propriedade parecida com o grupo, eu vou ter que clicar novamente 2 vezes dentro para habilitar outra camada. Então aqui, como eu vou habilitar essa parte aqui do assento da cadeira, eu vou ter que clicar 2 vezes novamente. Então agora, você viu lá que agora ficou só a seleção só do assento da cadeira. Então eu vou apertar agora no puxa e empurre e vou puxar para fora 2 centímetros. Então puxa e empurre 0,2, aqui também 0,2 e aqui também 0,2. E aqui atrás eu vou também colocar 0,2 porque vai ficar interessante como se a pecinha, o tampo da cadeira fosse um pouquinho maior do que o tampo, ou pelo menos a base da cadeira. E assim torna a cadeira mais elegante, certo? Tá aí. Agora eu vou clicar aqui fora e a cadeira está pronta. Continua dentro do grupo, mas com modificações que eu acrescentei agora, certo? Agora sim a cadeira está pronta. A cadeira anterior estava legal, mas não estava com esse pequeno detalhe que deixou a cadeira ainda mais bonita, certo? Então, como eu estava falando anteriormente, esse estudo da forma
ele foi diferente dos anteriores que já foram realizados no canal. Se você gostou deste vídeo, eu gostaria de saber sua opinião. No caso, se você quiser dizer o que eu poderia melhorar, o que eu poderia fazer alguma coisa diferente, o que você quer ver no próximo vídeo, no caso, o que você quer que eu desenvolva em relação a algum determinado elemento do projeto arquitetônico, sei lá, uma porta diferente, uma janela diferente, uma mesa diferente, sei lá, algum elemento arquitetônico que você queira que eu desenvolva no SketchUp, você pode dizer nos comentários do vídeo ou no próprio blog e eu terei o maior prazer de ler e vir aqui no SketchUp e mostrar num estudo da forma, certo? E depois nós podemos, como eu fazia quando eu era jovem, podemos trocar algumas figurinhas e algumas experiências com relação a essa incrível ferramenta que o Google criou e possamos assim aprimorar nossos conhecimentos sobre criação de projeto, certo? Então, não se esquecendo é, do que é tradicional aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E é claro, até a próxima.